Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nesta manhã do dia 7 de junho, terça-feira, já estamos na 10ª semana do Tempo Comum. Comemoramos, celebramos Pentecostes domingo e a partir de agora, então, entramos na contagem do Tempo Comum. E hoje, nesta manhã, a nossa antífona diz o seguinte: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida. Perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Então esta é a nossa antífona de hoje. E o Evangelho de hoje também, para a nossa reflexão, para esse nosso momento de intimidade com a Palavra de Deus, na possibilidade de podermos entrar na Palavra de Deus, é de Mateus. Hoje o Evangelho é de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que podemos então refletir sobre este Evangelho de hoje? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A comunidade de Mateus tinha esmorecido. Já se passavam alguns anos e esta comunidade de Mateus já estava esmorecida. O cansaço da rotina e das perseguições deixava os discípulos quase sem ânimo. Vejam bem, após a morte de Jesus, uma perseguição terrível contra os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo. Alguns anos passados, na comunidade de Mateus, então, este quase desânimo. Mas a verdadeira evangelização, mais do que palavras, depende do bem praticado, isto é, do exemplo que cada um deu e dá das suas obras e principalmente do testemunho a Jesus Cristo. E o bem que se pratica. Assim como Jesus fazia o bem, nós também devemos buscar fazer o bem perfeitamente bem, assim como Jesus, né? Então, é o bem que fica, o bem que traz o exemplo para nós. Através da figura do sal e da luz, Mateus quer mostrar que a missão dos seguidores é, antes de tudo, revelar o Pai através de suas obras. Então, é esta a nossa missão. Esta é a missão que incumbe a nós, que Jesus deixou para nós. Antes de tudo, revelar o Pai através de suas obras. O sal, além de dar sabor, conservava os alimentos. E a luz é o oposto das trevas em que o mundo vivia. Então vejam, o sal conserva os alimentos
os alimentos envoltos no sal não estragam. E a luz é o oposto do que o mundo vivia, ou seja, nas trevas. Não só aquele tempo quanto hoje, sabemos muito bem. Em João, Jesus é a luz do mundo, mas em Mateus se afirma que os seus seguidores também são sal e também são luz. A luz de Jesus continua a brilhar nas pessoas que seguem seus ensinamentos. Ou seja, se nós seguimos os ensinamentos de Jesus hoje, nós somos luz a brilhar neste mundo envolto em trevas, envolto em pecados. Dessa forma, segundo Mateus, os discípulos, através de suas boas obras, levam a preservação do bem e a luz aos demais. Então, o exemplo do sal, nós devemos levar à preservação, ou seja, preservar o que é de Deus em nossa vida e fazer brilhar o que é a luz de Deus em nossa vida. Luz de Deus, não a nós. Fazermos brilhar a nossa própria luz, vamos nos apagar rápido, mas devemos fazer brilhar a luz de Deus que está em nós. Por isso, devemos ser preservados para fazer o bem e sermos preservados para termos o reflexo da luz de Deus. O Papa Francisco, já o nosso Papa atual, disse uma vez: evangelizem sempre e, se preciso, usem também palavras. Além do exemplo, as palavras. Costuma-se afirmar que o exemplo da vida de Madre Teresa de Calcutá e de Irmã Dulce, cuidando dos miseráveis abandonados, já converteu mais pessoas no mundo do que os belos sermões que o Padre Vieira escreveu. Então, vejam bem, o exemplo de Madre Teresa, o exemplo de Irmã Dulce, estes exemplos de fazer o bem, assim como Jesus o fez, nós também devemos fazer. E estes exemplos convertem mais, com certeza, do que montanhas de sermões. Vendo o serviço humilde aos mais carentes, é que o mundo vê a face de Deus. Então, o serviço direto aos mais carentes, usando de misericórdia, que é uma propriedade, uma situação própria de Deus, nós vemos e mostramos ao mundo a verdadeira face de Deus Pai. A Deus ninguém viu. Se nos amarmos, Deus permanece em nós e o seu amor se consuma em nós. Então, por isso que, se nós amarmos e formos ao encontro dos irmãos, nós estaremos revelando a face de Deus Pai, que ninguém nunca viu. Então, façamos da nossa vida esta revelação da face de Deus na busca dos irmãos que mais necessitam, dos mais miseráveis e dos que mais têm necessidades em nosso dia, em nossos dias. Tá bem? Então, a todos um bom, santo e abençoado dia, uma boa, santa e abençoada terça-feira, e que peçamos então para que o Senhor nos abençoe e abençoe este dia para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, e de Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa terça e abençoada terça, e até o próximo programa, se Deus quiser.